Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação: Ana Paula Machado Velho. Produção: Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Olá pessoal, estamos começando mais um Sintonia HU e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Felipe Griso. Ele é um dos responsáveis pelo ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário Regional de Maringá. Você sabe o que a reumatologia cuida? Pois é, aqui no HU é um serviço que atende muita gente e a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre isso hoje. Tudo bom, doutor Griso? Tudo bem. Doutor, o que é a reumatologia? De que cuida? Que doenças essa especialidade cuida? Então, a reumatologia é uma especialidade bem ampla. Há cerca de 30, 40 anos atrás, acreditava-se que reumatismo era uma coisa só. Hoje nós sabemos que a especialidade cuida de cerca de 200 doenças diferentes. Nossa! E essas doenças elas podem ou têm potencial de acometer as articulações, mas são bastante heterogêneas, existe uma variedade grande e cuidamos desde doenças como a artrite reumatoide, que afeta principalmente as articulações, até doenças sistêmicas que podem comprometer qualquer órgão, como o lúpus eritematoso sistêmico. Certo, agora conta pra gente como é que funciona esse serviço de reumatologia aqui no ambulatório do HU. A gente sabe que o HU não é porta de entrada, né? As pessoas não podem vir aqui com uma dor achando que é reumatismo. Como é que funciona? Quais são as ações oferecidas pela equipe de vocês aqui? Então, o ambulatório de reumatologia do HU é um ambulatório terciário, né? Ou seja, é um ambulatório de referência, então só prestamos atendimentos a pacientes referenciados de Maringá ou da região. Referenciados são aqueles que são encaminhados das unidades básicas de saúde, é isso? Exatamente, ou são encaminhados da unidade básica ou até de outras especialidades e daí via Secretaria da Saúde eles são direcionados aqui para o HU. Então, primariamente, para você ter acesso, tem que ser avaliado por um clínico na unidade básica de saúde. Ele fará a avaliação inicial e, caso acredite que o paciente tenha potencial de ter uma doença reumatológica complexa, ele será encaminhado para a rede pública, para o sistema terciário, e o HU, juntamente com mais dois serviços, que é a Uningá e o CISAMUSEP, prestam atendimento na área da reumatologia. O CISAMUSEP é um consórcio de saúde, né, entre 29 municípios aqui da nossa região. Exatamente. Agora, doutor, quem participa? O senhor já é um doutor, um reumatologista. Quem é que ajuda o senhor nesse processo do ambulatório de reumatologia aqui no HU? Então, a nossa equipe conta com 3 médicos reumatologistas, eu, Dr. Paulo Roberto Donadil, Dr. Marco Antônio Rocha Loures. Temos uma equipe de 2 residentes em reumatologia que estão em treinamento para virar reumatologistas e também residentes da área de clínica médica, que também já são médicos e estão em processo de especialização, além dos alunos do 5º e 6º ano de medicina aqui da Universidade Estadual de Maringá. O senhor também é professor do curso de medicina? Isso, o meu vínculo ao ambulatório é ligado ao vínculo da docência, então uma parte da carga horária da docência é cumprida aqui no ambulatório. E dentro da nossa especialidade, a maior carga horária dos docentes é cumprida aqui, porque o aluno aprende de maneira mais objetiva na prática e podendo devolver à comunidade de maneira assistencial através do atendimento gratuito. Certo, doutor. Quais são os principais problemas na área, né, da reumatologia apresentados aqui pelos nossos pacientes? Quais são as doenças ou patologias, como os senhores falam, que mais acometem as pessoas da nossa região? Então, ao contrário do que a maioria da população imagina, o reumatologista ele não cuida só de idoso. Então, as nossas doenças, elas têm 2 picos de incidência, né? Um pico em jovens, principalmente mulheres, de cerca ali dos 20 aos 35, 40 anos, e depois um segundo pico em idosos acima de 60 anos. Tá? As doenças mais prevalentes
nos idosos a osteoartrite, que é popularmente conhecida como artrose, e nos mais jovens, principalmente as doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e doenças que não são autoimunes, mas de alta prevalência, como a fibromialgia. Doutor, o que é uma doença autoimune? Desculpe interromper. Doença autoimune é uma doença onde o próprio organismo reage contra ele mesmo. Tá? A gente tem isso em diversas especialidades médicas, desde a endocrinologia, onde o hipotiroidismo tem como principal causa um mecanismo autoimune, e na reumatologia nós temos doenças autoimunes como artrite reumatoide, que o corpo reage contra as próprias articulações. Como assim? Explica pra gente. Existe algum líquido, alguma substância que a gente produz e que não deveria produzir, é isso? Então, as teorias... Nesse caso dessa doença da artrite reumatoide. Então, as teorias mais recentes, elas apontam que a pessoa tem que ter uma predisposição genética, e isso, aliado a algum fator ambiental, algum fator ligado a estilo de vida, ou uma infecção, ou excesso de estresse, ou algumas questões hormonais possam ser os desencadeantes. Mas ainda o mecanismo gerador de doença é tema de bastante debate. Agora, então, voltando, desculpa, a questão das pessoas, né, entre os 20 e 40 anos, as principais doenças são essas autoimunes e que... Fibromialgia, né? Desculpa, então foi a fibromialgia foi aí que a gente parou. Isso, fibromialgia e as autoimunes. E ali lá nos idosos, principalmente a osteoartrite, conhecida como artrose, e também a osteoporose, bastante prevalente. Então conta pra gente, doutor, como é que é feito esse tratamento? As pessoas que são diagnosticadas ou se imagina que têm essas doenças, como é que elas são encaminhadas para cá e o que os senhores oferecem aqui no HU para elas? Então, o tratamento ele é individualizado, tá? Não existe uma regra geral e, inclusive, a investigação diagnóstica ela é muito dependente de história clínica e exame físico realizado pelo médico, não pelo excesso de exames complementares laboratoriais ou de imagem. Então, é essencial avaliação clínica, realização de exame físico bem feito, levantamento suspeita e tratamento adequado. Olho a olho com o médico. Exatamente. E tratamento individualizado, não é receita de bolo, tá? Felizmente, hoje, a grande parte dos tratamentos reumatológicos tem acesso fácil via SUS. Então, praticamente em todas essas doenças, a gente consegue ter acesso às medicações, à reabilitação e tentar dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Basicamente, é medicação e fisioterapia, é um conjunto de ações para melhorar a qualidade de vida. Exato, é um conjunto. Na reumatologia, a gente insiste muito nas medidas não farmacológicas, que é o extra-remédio, né? Porque boa parte dessas doenças, só medicamento não é suficiente. Elas exigem mudança de estilo de vida, prática de atividade física, emagrecimento, abandono do tabagismo, abandono do alcoolismo, reabilitação, seja com fisioterapia, seja suporte psicológico, além dos medicamentos. Agora, doutora, na verdade era a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Existem ações de promoção de saúde que o sujeito lá, o cidadão, pode fazer para evitar esses problemas reumatológicos ou eles são de causa genética? O que a gente pode fazer aí para evitar vir conhecer o senhor aqui nesse ambulatório de reumatologia? Então, parece receita da vovó, mas assim como em outras áreas médicas, a principal prevenção em reumatologia é a prática de hábitos de vida saudáveis. Então, alimentação adequada, atividade física, manutenção de peso adequado, evitar tabagismo, evitar alcoolismo. Em específico, algumas doenças, como por exemplo a osteoporose, há sim, nesse caso, realização de exame preventivo, no caso a densitometria óssea, que pode ser solicitado pelo próprio clínico da unidade de saúde, caso haja indicação, né? A mulher tem uma propensão maior, né, doutor? Exatamente. Apesar dos homens também serem acometidos, a relação é de cerca de 8 mulheres para cada 2 homens. Toda mulher acima de 65 anos tem indicação de realizar essa triagem, ou a mulher que já está no período pós-menopausa e tem histórico familiar ou algum outro fator de risco.
Certo. Então, doutor, para conseguir resolver os problemas reumatológicos e chegar até aqui ao HU, precisa passar pelas unidades básicas de saúde. Como é que é esse processo? Quem tiver, quais são os sintomas que podem levar, podem estar aí chamando a atenção para uma doença reumatológica e onde entrar aí no Sistema Único de Saúde? Então, os principais sintomas são as dores, predominantemente dores articulares, mas também em algumas doenças dores não articulares, dores musculares, dores na coluna. A porta de entrada é o clínico, lembrando que em 80% a 90% das vezes o clínico possui treinamento para a resolução dessas patologias mais básicas. O ambulatório do HU ele é reservado para os casos de maior complexidade que o clínico julgue a necessidade de solicitar um auxílio no manejo desse paciente. Então aqui a gente trata especialmente dos casos complexos de lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, vasculites, entre outros. Ok, então, doutor, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho aí no ambulatório de reumatologia. Muito obrigado, eu agradeço pelo contato, por conhecer o nosso serviço e ficamos à disposição da UEM e de toda a população que necessite da gente. Ok, então, nós conversamos então com o Dr. Felipe Griso, ele é um dos responsáveis pelo ambulatório de reumatologia que funciona aqui no Hospital Universitário Regional de Maringá. Papo Saúde. Você sabe o que é atenção básica? Como a gente viu, o HU tem um ambulatório que oferece o tratamento de diferentes doenças como lúpus. Porém, é importante que você saiba que os pacientes atendidos neste laboratório são encaminhados pelas unidades básicas de saúde, onde começa o atendimento a qualquer cidadão. Só vem para o HU quem apresenta algum problema detectado pela equipe da atenção básica, feita nos postos de saúde. Para ficar mais claro, a atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde. No caso brasileiro, é a forma de se procurar atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde, ou seja, é o atendimento inicial feito nos postos de saúde. Ali, nas chamadas UBSs, o cidadão é orientado sobre a prevenção de doenças ou é encaminhado para um serviço que possa solucionar os possíveis casos de problemas de saúde, dos mais leves, como a necessidade de consultas, exames, vacinas, aos mais graves, chamados complexos, como o tratamento de doenças crônicas, como o lúpus. A atenção básica funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde. No Brasil, há diversos programas governamentais relacionados à atenção básica. Um deles é a Estratégia de Saúde da Família. O HU é um local em que se oferece serviços de média e alta complexidade de forma gratuita por meio do SUS. Porém, a entrada no hospital só é feita por meio de encaminhamentos das unidades básicas de saúde ou pelo setor de urgência e emergência, que funciona 24 horas por dia. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima e Débora Arcanjo. Áudio: Rosendo Nogueira. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.